esse jogo. A gente pode falar sobre o Vasco, porque isso aí, o retrato desse jogo hoje é o retrato do Vasco nos últimos tempos, não é? Salvo um joguinho ou outro que sai do contexto, mas o Vasco não tem um elenco adequado para se jogar uma competição, não é? Eu vejo, por exemplo, a carência de jogadores de velocidade, carência de jogadores de meio campo. O Vasco, num elenco de 33 jogadores, não tem um jogador veloz. E só tem 2 armadores. Um é o Paê, limitadíssimo, né? Já quase indo embora do Vasco, e o Felipe Coutinho, que se arrasta. Então eu te pergunto, Hélio, se o Vasco tem um atacante que fora da área é um peixe fora d'água. O Verratti não sabe dominar uma bola, ele não sabe dar um passe. O Verratti é um lutador, é um finalizador, um jogador que, principalmente com a cabeça, não é nem com os pés. Então, se ele é um jogador de cabeceios, não adianta você cruzar a bola para ele de frente. As bolas, no mínimo, para o Verratti ter algum tipo de chance, são bolas laterais. E, para isso, tem que partir mais pelo lateral de um lado. E assim como a maioria dos cruzamentos do gol do Vasco, para o Verratti dentro da área, são do Piton. Porque o Paulo Henrique, o titular da posição, é um cavalo. Fisicamente, é um jogador talvez dos melhores que tem aí no momento. Mas com muitas dificuldades na hora de cruzar uma bola, não é? Então isso aí passa por treinamentos, repetições. E às vezes o jogador tem que ter paciência, e às vezes não tem. Eu não estou dizendo que o Paulo Henrique é um pereba, muito pelo contrário. É um dos melhores jogadores que o Vasco tem. Verdade. Então, o que a gente sabe do Vasco? Um excelente goleiro, o Léo Jardim, um finalizador da melhor qualidade, que é o Verratti, dentro da área. Repito, fora da área, o Verratti é uma piada, a não ser em faltas laterais e escanteios defensivos. Que aí ele volta para fazer uma espécie de um zagueiro, para tirar a bola. Agora eu te pergunto, qual a jogada de contra-ataque? Qual a jogada de velocidade, por exemplo, que o Verratti pode participar? Não, jogador pesado, já veterano. E no elenco do Vasco? Ainda bem que veio o menino Nuno Moreira, que é um jogador de boa qualidade, habilidoso, mas que ainda carece de um melhor entrosamento no time do Vasco. E o meio-campo? Cadê o meio-campo do Vasco? Não arma nada. Então fica difícil, Hélio, um elenco muito mal montado, limitadíssimo, e que vai ficar essa rotatividade, entra técnico, sai técnico. Aí eu te pergunto, é o Fernando Diniz, o cara indicado para vir com essa filosofia dele de toquinhos de bola, com esses jogadores que o Vasco tem no sistema defensivo? Sair jogando lá. Pelo amor de Deus, vai matar o torcedor do Vasco. Os poucos que ainda conseguem resistir a essa desgraça, vai morrer tudo do coração. Vai diminuir muito a torcida do Vasco, que já vem diminuindo ao longo dos anos, apesar de continuar ainda sendo uma torcida gigantesca, porque sempre teve milhões e milhões de torcedores. Mas, com esse time aí, Wellington, não preciso nem ter visto o jogo hoje. Por quê? Esse é o retrato, infelizmente, de alguns anos e anos e anos e anos, que é uma repetição. Vários rebaixamentos, entra uma SAF que foi uma desgraça na história do Vasco, e pior do que isso, troca técnico, entra técnico, e o time continua uma porcaria. Esse é que é o detalhe. Eu digo porcaria, não é no sentido de ser o pior time do campeonato, mas também não é o 8º melhor elenco do campeonato. Isso é conversa do Pedrinho, isso é conversa para boi dormir. É um time pura e simplesmente para não ser rebaixado. Mais do que isso, tem chance? Tem. E brigar em torneios. No meio da tabela. Ele tem torneios. Ele tem chance, uma Copa do Brasil. Vamos lembrar que 2 anos atrás o Vasco, se não fosse aquele gol do Hulk, acertar uma pancada lá na gaveta, o Vasco ia ido para a final, ganhando todos os jogos no pênalti. Isso é um torneio. Agora, um campeonato brasileiro, que é de ida e volta, 38 jogos, é campeonato de times regulares, de grande elenco, é um campeonato a longo prazo. E aí o Vasco não tem time para ganhar porcaria nenhuma. Pode ganhar, repito, torneios. Copa do Brasil, Sul-Americana, isso pode. Agora,
Campeonato Brasileiro é do meio da tabela para baixo, meu filho. A gente tem que ser realista com o torcedor. Porra, eu venho aqui para passar pano, contar ficar história, jogando conversa para boi dormir e estar enganando você, meu parceiro. Como diz o Paulinho Gogó, quem não tem dinheiro conta história. Porra, malandro, eu não estou aqui para contar história para vocês. Eu sempre fui assim. Vem cá, vocês acham que eu fico feliz cornetando o Vasco? Vocês acham que eu fico feliz desses áudios meus aí, ao longo dos anos, em que eu dizia que quem vai dar uma camisa para uma criança, para um filho, quem vai ser Vasco nessa circunstância? Como é que você vai dar uma camisa para um filho e para uma escola, cara? Não é isso? O moleque vai ser sacaneado. E hoje isso é bullying. Na minha época até podia sacanear pra cacete, hoje já nem pode mais, né? É verdade. Então, essa história de um gigante que continua sendo um gigante na sua história, porque a história não vai perecer nunca. O Vasco é imortal, mas o time do Vasco, o elenco de jogadores do futebol do Vasco, ao longo dos últimos, vamos botar aí por baixo, uns 15 anos, só vem maltratando o que ele tem de melhor. Sabe o que o Vasco tem de melhor? São os seus torcedores. Isso sim é um patrimônio que poucos têm. Uma legião de torcedores tão bacana, tão fiéis e com um número acentuado, aproximadamente 20 milhões de torcedores. Isso não é para qualquer um, parceiro. Vem cá, para a gente terminar, eu te peguei elogiando o gol do Nuno. Não, mas um gol de qualidade. Isso me lembra muito 2 gols agora recentes. O gol do Cebolinha, o primeiro gol diante do Corinthians, e o gol do Queno, diante do Aparecidense. Gols com consciência, sem querer dar o maior chute do planeta, chute colocado em direção ao gol, tirando do goleiro. Eu já havia elogiado, aliás, do time do Vasco, é o Léo Jardim, é o Verrete dentro da área, é o Nuno Moreira, às vezes o Paulo Henrique, e um ou outro jogador em determinados momentos. Que é a coisa mais gostosa do mundo, Hélio. É você procurar e elogiar os jogadores. É mais fácil. Porque é mais gostoso, te gratifica. Você só ficar criticando, cornetando, não faz bem pra gente. Tem torcedor que fica chateado com a gente. Quem fica chateado com a gente. Então... Todos os dias no SBT, na Placar e tudo mais. A minha expectativa é sempre baixa, tá? Minha expectativa é sempre pequena, pra ser muito sincero. Igual quando falam sobre o treinador, e eu citava aqui diversas vezes o seguinte. Galera, o treinador pode ter culpa? Pode. O treinador tem culpa? Tem. Ele deveria fazer o trabalho dele melhor? Sim, sem dúvida. Não discordo de absolutamente ninguém que cobrava mais futebol do Carille. Ok. Mas uma coisa eu falava sempre, e citei várias vezes para vocês aqui. Não tirem a responsabilidade do grupo. Não tirem a responsabilidade do Vasco jogar mal dos jogadores. Porque o Carille não entra em campo. O Carille não corta, o Carille não cabeceia, o Carille não finaliza, o Carille não marca. O Carille tenta organizar uma equipe, e infelizmente, defensivamente, ele organizou muito mal o ano inteiro, para que essa equipe possa colocar em prática o plano de jogo que ele pensou. Eu sempre falei isso para vocês aqui. Hoje, ficou mais do que claro e comprovado que sim, o fator gramado atrapalha, mas que esses jogadores deixam e muito a desejar no que diz respeito ao que é vestir a camisa do Vasco da Gama. Desculpa. Amo o Léo Jardim. Te amo, Léo Jardim. Você é foda, goleiro foda. Foda. Se o Vasco não tá numa merda pior ainda nos últimos anos, tem muito a ver com você. Mas a entrevista coletiva, depois do jogo contra o Cruzeiro, falando que ficou feliz pelo Cássio, meu amigo, você joga no Vasco e o Vasco perdeu para o Cruzeiro. Se não fosse o Cássio fazendo as defesas que tinha feito, o Vasco tinha ganhado do Cruzeiro. E você defende a Cruz de Malta. Então você não tem que ficar feliz pelo adversário, porque você joga no Vasco. E você tem que ficar puto que o Vasco perdeu. Puto. O certo é você ficar puto, como o torcedor fica. A entrevista do Paulo Henrique hoje, que é outro jogador que joga muito nessa temporada e que vem sendo um dos principais destaques, digamos assim, do Vasco da Gama, que eu gosto do Paulo Henrique, não tenho nada contra, se dedica pra caramba, um atleta do cacete, nada contra, tem suas deficiências, se não tivesse deficiência não tava no Vasco. A entrevista dele pós-jogo, rindo, falando, tá bom, porra, conseguimos aqui
o nosso time tentou aqui, tá bom, conseguimos um resultado. Quê? Desculpa. Tava em campo, Paulo Henrique? Você tava em campo? Você viu o jogo horroroso que o Vasco fez? Você viu aquilo ali? Você viu que o Vasco tomou um empate pro Operário? Que é um time da Série B? Que tem um investimento 10 vezes menor do que o do Vasco? E 10 eu talvez tenha sido até caridoso aqui em falar. 10 não, deve ter 100. 100 vezes pior do que o do Vasco. Você viu o que aconteceu? Você empatou numa terceira fase de Copa do Brasil com um time bem pior do que o do Vasco, no momento que o Vasco estava vencendo a partida, e tomou um empate. E o time parou de jogar no segundo tempo. Você, como jogador do Vasco, você não tem que ficar feliz que você... Ah, meu Deus, poxa, porque o resultado aqui tá ok, tal. E olha, cara, que eu sou um cara que tem total noção e realidade do que é o futebol brasileiro. Que é difícil, que é complicado. Esse ano, principalmente, o futebol brasileiro está nivelado por baixo. A média dos jogos do futebol brasileiro são ruins. Tirando ali o Flamengo, o Bahia, o Inter e o Palmeiras, a maioria dos times jogam mal. E os resultados na Copa do Brasil mostram isso. O Botafogo ontem meteu 4-0 no Capital, que é um time muito mais fraco do que o Operário, tudo bem. Mas o Fluminense sofreu para ganhar. O Atlético Mineiro empatou. O Grêmio perdeu para o CSA. O São Paulo sofreu. Entre outros que eu poderia citar aqui. Entre outros, tá? O nível do futebol brasileiro é nivelado por baixo. Então eu consigo compreender algumas coisas de uma régua, de uma pessoa que, com todo respeito, eu assisto futebol brasileiro. E eu sei que o Vasco tá num bolo ruim, com mais 8 times aí, que estão disputando o Campeonato Brasileiro Série A. Fácil. Tá no mesmo bolo. Mesmo bolo. Grêmio, Fluminense, Santos, até o São Paulo oscila bastante também. O Grêmio, como eu já falei aqui, lá tem o Vitória, aí tem o Sport, aí tem tantos outros que eu poderia citar aqui, Juventude, Bragantino, tá todo mundo nesse bolo. O Bragantino até um pouco melhor, mas tá todo mundo nesse bolo. Nesse bolo de times que jogam, em média, um futebol ruim. Atlético Mineiro, esqueci de falar do Atlético Mineiro, do Cruzeiro, em média, esses times jogam um futebol ruim, tá? Só que se você é atleta do Vasco, você não pode sair rindo depois de ter empatado um jogo contra o Operário, meu amigo. Você não pode. Tu tem que estar puto. Puto. Por quê? Você perdeu pro Cruzeiro, seu técnico foi demitido e você num jogo de Copa do Brasil que vale 3,5 milhões de reais pro clube, que é muito importante para esse clube, e a passagem de fase numa competição que, digamos assim, é viável de você, quem sabe, chegar longe, tu não tem que estar feliz, irmão. Você não tem que estar rindo. Corinthians oscila também. Então, assim, quando eu falo isso, não é nada contra o Léo Jardim ou o Paulo Henrique, não. Tá? É a mentalidade. Essa mentalidade tem que mudar. E me impressiona o Pedrinho, que jogou, que nasceu no Vasco, presidente do Vasco, que ganhou tudo no Vasco, e o seu Felipe também, que é outro, meus ídolos pessoais, tá? Pedrinho e Felipe, vocês são meus ídolos. Vocês são pessoas que me fizeram feliz pra cacete. Mas eu não consigo entender. Cadê a mentalidade vencedora do Vasco? Cadê a responsabilidade desses atletas em vestir a camisa do Vasco? Porque eu nem acho que esse elenco é vagabundo, não, tá? Eu não acho isso. Mas está se instalando uma mentalidade medíocre que vem de anos, não é só culpa desse grupo, que vem de anos e que tem que ser mudada. E se o Pedrinho e o Felipe, que fizeram tudo o que fizeram com a camisa do Vasco, não conseguem mudar isso, quem vai? Quem vai? Eu fico perplexo assim. Porque é o tipo de coisa que tu tem que chegar... E aí, meu filho? Que negócio é esse? De estar falando que ficou feliz pelo jogador adversário? Que negócio é esse de que você tá tudo bem, ótimo resultado? É a mesma postura do Felipe. Estamos vivos. O Vasco não tem que estar vivo, o Vasco tem que matar. O Vasco não tem que sobreviver, ele tem que matar o Operário. Se é um jogo contra o São Paulo, contra o Corinthians, contra o Palmeiras, contra o Botafogo, aí tudo bem. Pô, empatei fora de casa. Porra, pelo menos empatei fora de casa, tudo certo. Show. Vou tentar ganhar em São Januário. O Atlético Paranaense, como foi ano passado, e tudo mais. Operário? O Operário é muito qualificado. O Operário é um grande time. E isso, gente, eu não tô falando que não existe um adversário ali, não. Talvez dos cariocas, inclusive, o Vasco tenha pegado a pedreira maior. A pedreira maior. Tô falando de mentalidade, cara.
Tô falando disso aqui, ó. E esse time se perde. Você viu quando o Vasco toma o gol? Como essa equipe se perde? Como ele é uma equipe bagunçada? Isso é problema do Rafael Paiva, isso é problema do Carille, isso era problema do Ramon, isso era problema do Álvaro Pacheco e é problema do Felipe também. Porque tá aqui, ó. Mais do que na prancheta, tá aqui, ó. O time se perde. Por quê? Por problemas de organização? Sim. Por problemas físicos? Sim também. Pedrinho, Felipe, presidente, diretor, coordenador, interino. Como é possível vocês que comandam o futebol, senhor Marcelo Santana, não fazerem uma avaliação física de como o Vasco morre no segundo tempo? Né? Já pedindo a vinda do Luxemburgo, né? Cara, foi sofrível realmente o jogo de hoje. Fábio, por mais que seja difícil e trabalhoso, eu vou ver você narrar um título pro nosso Vascão. Muitos podem criticar e é válido, mas esse dia chegará. Eu também, Fernando. E é por isso que eu insisto. Porque, meus amigos, olha, triste, sofrível, mais uma atuação muito ruim, mas não foi pouco, não, foi muito ruim do nosso time. Um time que não briga por nada, assim, não tem disposição, não tem vontade de ganhar, entendeu? Eu até penso assim, astronauta, ainda bem que acabou, né? Agora, isso aqui é um fato, né, Bruno? Esse time e outros mais que já passaram, eles não merecem o empenho da nossa torcida, tudo que nós fazemos por eles, né? Eles não merecem. Eles não entregam para isso. A exceção de 4 jogadores aí, 5, não tem. Infelizmente, não tem. Não tem mesmo, né? Eu fico muito triste, né? Então, assim, se o Diniz, psicólogo, não mudar o time, pode trocar os 11. Eu não sei se ele consegue... Não sei se a questão só é mental, Juliano. Eu não consigo entender que a questão é só mental. Tem uma parte física, tem uma parte técnica. Então, assim, tem algumas opções que não fazem. Por onde? Como é que você pode justificar a entrada do Alex Teixeira? O que justifica o Alex Teixeira na frente do Garré? E o Alex Teixeira não joga nessa função de meia há 222 anos. Então, assim, e hoje, e eu gosto muito do Alex Teixeira, um cara fantástico, foi um grande jogador, mas a gente vai falar sempre no passado. Tá feio pra ele, tá jogando mal, tá se expondo. E ele não tá conseguindo performar. Não consegue performar. É impressionante a incapacidade técnica do Alex Teixeira. Então, assim, e é um jogador que, tecnicamente, a gente espera algo. Obrigado, Bruno Oliveira. Daqui a pouco eu boto os pics que estão chegando aqui pro nosso canal, tá, gente? Então, assim, torcedor, claro que não tem jogo fácil. O Atlético empatou com o Brusque, o Grêmio empatou perdeu do CSA, o Atlético empatou... Cara, eu sei disso e falei isso antes do jogo. Que alguns times aqui... não, aí já é outro nível, né? Mas assim, eu sabia que ia ser um jogo difícil, mas o Vasco consegue dificultar ainda mais. Thiago Campestrini, com todo respeito, nunca mais assiste jogo pelo teu canal, não é a primeira vez que manda superchat, nunca li. Thiago, primeira vez que aparece na tela pra mim. Todos os superchats que aparecem na tela pra mim, onde eu vejo, eu leio. Mas tudo bem, se você não quiser voltar mais, eu lamento. Só que você não vai encontrar nenhum outro lugar que dê moral pro torcedor como o Fanático dá, mas tudo bem, tá valendo. Cara, eu não sei, eu sinceramente não sei se o Diniz encaixa com esse time. Não sei mesmo, de coração. Não sei mesmo. O time é muito limitado. Não vou dizer, Diego, que o Carille era o menos culpado. Ele tinha participação também. Mas assim, existem algumas outras coisas que, cara, que eu não sei. Eu não sei mesmo do que se trata, entendeu?
Eu leio todo mundo, cara. Às vezes alguns eu não leio, boto só na tela pra prestigiar a galera. E não é só quem é membro do canal, quem não é. O cara tá estressado, né? Tá meio racho, mas vambora. Mas assim, só o técnico não resolve o nosso problema. Só que, até vir alguém que é no meio do ano, ainda tem mais 10 jogos pela frente. Felipe vai comandar contra o Palmeiras? Ué, se o Vasco não contratou ninguém, ele tem que contratar. Ele tem que comandar o time. Eu não vejo nenhuma outra alternativa que não seja o Felipe comandando o time no domingo. Até o Zé Comé mais cedo falou assim, duvido, Fábio. Duvido que ele comande o time. Eu duvido, amigos, né? O Zé Colmeia, um outro grande amigo, meu irmão, mas que algum treinador chegue agora, seja ele quem for, e fale assim, cara, eu quero comandar esse time domingo. Duvido. Duvido mesmo. Duvido mesmo que isso aconteça. O cara vai chegar, não, vou lá pra Fla-Flu e bota no Mundial. Léo Said. E o Vasco nessa fossa sem fim, verdade. Que justifica o Zuccarello fora e o Teixeira dentro? Também não sei. Lia, também não sei te responder isso. Fala do Coutinho, que tecnicamente tá morto também. Juninho, o Coutinho jogou muito mal hoje, muito mal tecnicamente, fisicamente ele tá mal há algum tempo, ele não consegue entrar bem no jogo. Hoje ele se arrastou em campo, foi dele o erro inicial pro gol que saiu da equipe do Operário. Então, assim, na minha avaliação, o Coutinho, e ele sabe que ele não tem reserva, isso o acomoda de alguma forma. Jogando bem, jogando mal, eu vou jogar, sempre. Não tem ninguém para entrar no meu lugar. Isso é muito ruim. Não sei, Diego, essa é uma avaliação que eu acho que não pode ser feita assim tão raso, de forma tão rasa. Por quê? Porque o time do Vasco, o clube, né, a SAF, tem muitas outras coisas que aí passam pela gestão do Pedrinho. Então, tecnicamente, vamos falar de contratações, poucas serviram, feitas por ele, né, pela gestão dele. Mas a gente não pode esquecer o todo. Então, são talvez duas avaliações que são mais necessárias. Demorou muito para colocar o Garré, também achei. Achei que demorou muito para colocar o Garré. Não entendo por que o Garré não tem oportunidade no time do Vasco. Não entendo mesmo. Fernando Diniz deve ser anunciado hoje como novo técnico do Vasco. O Vasco da Gama está muito próximo de anunciar oficialmente Fernando Diniz como seu novo treinador. Segundo fontes ligadas ao clube, o técnico deve ser apresentado ainda nesta sexta-feira, selando um acordo que vinha sendo costurado nos últimos dias. A diretoria vascaína enxergou em Diniz o perfil ideal para conduzir o elenco na sequência da temporada, especialmente pela filosofia de jogo ofensiva e pela capacidade de potencializar jovens atletas. A contratação também visa dar maior estabilidade ao time, que enfrenta uma fase irregular no Campeonato Brasileiro. Diniz, que teve passagens por clubes como Fluminense, São Paulo e Seleção Brasileira interina, retorna ao cenário nacional após um período de descanso das atividades. Sua chegada ao Vasco representa uma aposta da diretoria em um projeto de médio a longo prazo. A expectativa é que o anúncio oficial seja feito ainda hoje, com a apresentação marcada para o início da próxima semana, em São Januário.